Fala aí, nação rubro-negra! Já chega deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sininho das notificações. Hoje teve jogo do Vitória e a vitória foi do Mengão. Isso mesmo, tem uma vitória do Mengão pra gente comemorar. O Flamengo venceu o Vitória da Bahia por 2-1 fora de casa, garantindo assim mais 3 pontos para conta no Brasileirão. E já está embalado para a temporada seguinte, com a vaga garantida já na Libertadores. Isso! Vamos analisar essa partida, falar dos destaques, do que funcionou, do que ainda não precisa melhorar e do que precisa melhorar. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Agora, bora falar do Mengão, porque aqui é Mengão pra caramba, isso mesmo. Vamos pro vídeo. Que entra no segundo tempo e consegue deixar o Flamengo à frente. É o resultado que se esperava desse Flamengo ou se esperava um Flamengo com um resultado mais tranquilo, jogando no Barradão? Birner, boa noite. Bem, Marcela, boa noite para vocês, o Pac, Marra, Jean, os fãs do esporte. Eu não fico esperando quando alguém sai de casa no Campeonato Brasileiro, nesse estágio da temporada, ainda jogo em cima de jogo, atletas voltando de lesão, que esse time ganhe como se estivesse jogando contra ninguém. Eu vou muito na linha do Zupac. Eu acho uma boa atuação do Flamengo, obviamente a volta dos jogadores que constroem melhor faz uma enorme diferença. O próprio gol do Arrascaeta, a gente está vendo aqui, é um clássico sobre isso, né? Como está cercado por um monte de gente, não tem espaço, não tem erro de marcação do adversário, e ele acha uma finalização, além do drible, muito aparentemente simples, mas é muito inteligente, com muita qualidade. E quando o jogo fica difícil, tem no banco jogadores que conseguem alterar a dinâmica da equipe, jogadores de velocidade, jogadores que atuam de maneira aguda. Então, a força do elenco se fez presente num jogo em que o Flamengo foi bem, mas é óbvio que se você pensar na atuação ideal do Flamengo, que é muito difícil que se repita com o calendário atual, essa ficou abaixo, mas jogou bem melhor que o Vitória, e eu acho que tinha que ganhar, por méritos, perfeito. Eu imagino que o flamenguista está bem satisfeito com a atuação de hoje. Ô Jean, boa noite. O quanto da volta do Gerson, o Arrascaeta também melhora esse time do Flamengo? E você esperava mais do Flamengo com a volta desses atletas? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Não, eu não esperava mais porque eu acho que hoje, de fato, o Flamengo jogou bem. Se a gente pegar os 10 minutos, já podia estar 2-0 para o Flamengo. Sim. Com duas chances bem cara a cara ali, boas chances que o Flamengo criou. Claro que você não ficou criando durante os 90 minutos, mas se a gente considerar, né, essa alternância entre bons momentos e momentos um pouco mais discretos no jogo, acho que o Flamengo fez uma bela atuação. Mereceu vencer, acho que com mais facilidade com mais facilidade, entenda, não é nem dizer, tinha que ter feito 4, 5, mas sofrer o gol como ele sofreu, acho que não fazia sentido para como estava o jogo naquele momento, né? Uma bola desviada, daquelas coisas que o futebol eventualmente faz acontecer e aconteceu, e aí acho que vale também, né? Desta vez, acho que você falou Gerson e Arrascaeta. Sobre a obra de arte do Arrascaeta, acho que não precisa nem falar, né? A gente viu o gol, a maneira como ele abre o placar de um jogo que estava difícil, apesar do Flamengo ter criado muitas chances. Então é o cara que encontra o novo ali. E o fato dos dois estarem em campo também permitia que Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, estivessem no banco. Claro, o Bruno Henrique mais porque o Juninho começou como titular. Sim. Mas aí você também, a volta dos jogadores titulares do Flamengo, isso eu sempre digo, faz com que o banco seja um banco mais poderoso ainda, né? É sempre um banco poderoso o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada, a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram tantas lesões, tantas ausências, que o banco nem era tão forte quanto deveria ser. Com a volta de Gerson e Arrascaeta, o Flamengo pode se dar o luxo de tirar do banco de reservas jogadores como Bruno Henrique, Luiz Araújo, e eles acabaram fazendo aí a jogada do segundo gol. Mas uma vitória absolutamente justa por aquilo que o Flamengo produziu. Pois é, o Mário Marra, quando você pensa nesse meio-campo do Flamengo, e você olha Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, esse é o meio-campo ideal do Flamengo e é assim que veremos nos principais jogos do Flamengo nessa temporada? Tem sido no início, mas eu tenho primeiramente, boa noite, Marcelo, boa noite. Jean, Vitor,
Gustavo Zupac e também aos fãs de esporte, tem sido assim, mas eu não consigo achar que é uma cadeira cativa, não. Eu acho que eu entendo o De La Cruz como, atualmente, um jogador que precisa provar mais. Vejo o Pulgar como um jogador acima da média, o Gerson fazendo diversas funções e fazendo bem diversas funções. O Arrascaeta é um jogador que não precisa ficar aqui falando muito, né? E o gol, concordo com o Jean, o gol é incrível, né? De qualidade, um jogador que tem tanto recurso que ele pode pensar algo que os outros não tiveram a menor capacidade de imaginar e ele fazia aquilo parecer muito simples. E nesse caso, só ressaltar, né, Marra, roubando a bola. Sim, esse é o ponto aquilo especial. é um absurdo fazendo também, algo né? que não é muito comum. Talvez agora, até mais surpreendente do que a genialidade do gol, da maneira que ele fez o gol. Né? Não, isso é mais surpreendente. Mas então, Marcela, eu não sei se esse vai ser o meio campo da temporada. E aí vai uma dúvida em relação ao De La Cruz. Porque com o Gerson você pode contar em qualquer situação. De um tempo para cá, o Alan tem sido mais utilizado. Inclusive foi utilizado no jogo da Libertadores. Pode já o Gerson como segundo e 2 de velocidade pelo lado, de acordo com o jogo. Se você buscar o Gerson para fazer um segundo do lado do Pulgar, ele faz bem. Olha, em algumas situações ele faz como primeiro também. E ele já foi um jogador que foi, com o Sampaoli, ele foi utilizado até como ponta. E ele sempre entregou bem, ele rende muito bem. E essa é mais uma das virtudes do elenco e da abordagem que tem o Felipe para o elenco. Ele pode mudar o time e ele não vai oferecer tanta tranquilidade assim para quem não está jogando bem. Mas vou ser muito sincero, fiquei preocupado com o Vitória na primeira rodada, no jogo contra o Juventude. Sim. E o Vitória de hoje... Bem melhor, né? Bem melhor. Bem melhor, E veja o concordo. tamanho do desafio. Era jogar contra o Flamengo, era jogar contra o Flamengo depois de uma sequência de resultados que não são agradáveis, inclusive de Sul-Americana, e o Vitória obrigou o Flamengo a ser Flamengo. Hoje o Vitória fez um jogo muito legal, obrigando o Flamengo a jogar. Mesmo jogando, perdeu, né? Tem isso também, já são 5 jogos já sem essa vitória, mas na Sul-Americana o Vitória foi muito mal. Sim. E aí vai para um campeonato brasileiro, eu continuo muito preocupada, ainda mais com a derrota. Eu continuo muito preocupada porque é um Flamengo que encontra uma bola e consegue fazer um gol com o Bruno Henrique e vem a vitória. O Vitória foi muito valente no jogo de hoje, como o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar já. Os dois times nordestinos que receberam as duas maiores potências do futebol brasileiro. Sobre o meio-campo do Flamengo, acho que tecnicamente esse é o meio-campo ideal, mas sempre tem muitas variáveis impactando isso. E acho que especialmente a parte física. Quantas vezes durante a temporada a gente vai ter Pulgar, especialmente De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, bem disponíveis e bem fisicamente para fazer parte desse meio campo. Pós-data FIFA, quase nunca. Tem sido raro. O Arrascaeta é um jogador que vem convivendo com muito problema físico. O De La Cruz, o Tite falou bastante sobre isso na última temporada. O De La Cruz assim, claramente sentiu o impacto de sair do futebol argentino, impacto físico, e vir para o futebol brasileiro, em termos de maratona de jogos. Ele é um atleta... ele é um corpo em adaptação ao futebol que se pratica. Ele oscilava aqui, né? no River também, né? Sim, tecnicamente. Aqui ele tem tido problemas mais físicos, né? Mas em condições eles jogam. A questão é que o Felipe tem como variar bastante. E hoje ele variou. No decorrer do jogo, ele tirou o De La Cruz, ele colocou o Plata. Foi a primeira troca que ele fez. Tirou o De La Cruz e colocou o Plata. E aí ele traz o Gerson para trás. Aí depois que ele faz o gol, ele entende, e era natural que o Vitória saísse mais, ele tira o Arrascaeta e bota o Luiz Araújo. Ele já muda o desenho do time. Luiz Araújo jogou na Venezuela como o Arrascaeta, mas é outro tipo de jogo. Fica um jogo mais de transição, mais direto, menos pensado. E o Vitória faz o gol já com o Flamengo nessa formação. E é com essa formação menos pensante e de mais correria que o Flamengo encontra a vitória. O Juninho, de muita movimentação no jogo hoje também, bola na trave no primeiro tempo. E aí no segundo ele tira o Cebolinha e bota o Bruno, muda o perfil do ataque, bota a dupla, Bruno Henrique e Juninho. Acho que hoje o Felipe conseguiu usar bem as diferentes características que ele tinha no time e no banco para colocar o Flamengo jogando, entendendo as fases do jogo. E por isso venceu também. Que bolada também levou o Léo Pereira ali, né? Pelo amor de Deus. Mas isso quer dizer que não teremos um 11 titular desse Flamengo? Ainda tem o Pedro, né? Que vai se recuperar e em breve deve entrar em campo. A entrada do Juninho hoje, talvez, de alguma maneira, seja até uma preparação para a volta do Pedro, né? Porque
O Pedro é um centroavante, de fato, o Pedro não se discute, né? É um jogador com uma qualidade indiscutível, mas ele é um centroavante de fato, então é diferente, né? De você ter, por exemplo, o Bruno Henrique por ali. Ali muda mais taticamente. E acho que isso é legal do Flamengo, né? Também começar a encontrar, né? E certamente o Felipe Luiz está pensando nisso, os padrões para quando você não tem determinados jogadores. Eu acho que, por exemplo, em relação ao Arrascaeta, por isso que o Zupac falou, esse padrão tem que ser pensado. É claro que vai mudar de acordo com o adversário, né? Contra quem você vai jogar, como joga o adversário. Mas ter um padrão para jogar sem o Arrascaeta é importante para o Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo tem que saber resguardar esse jogador. Ele é tão diferente, ele tem uma capacidade tão grande e, ao mesmo tempo, ele tem problemas quase que crônicos ali do ponto de vista físico, né? Eu, que acompanho bastante a Roma, eu vejo que, assim, talvez o Flamengo devesse fazer com o Arrascaeta o que a Roma fez com o Dybala de fazer, cara, é o seguinte, você não vai jogar todos os jogos, você vai jogar determinados jogos, mas e aí? É preciso estar claro o que você vai fazer quando você não tem o Arrascaeta? Alguém vai jogar exatamente na função que ele exerce? Ou você, de repente, vai mudar o time e vai ter um time com características diferentes? Eu acho que isso tudo, à medida que o tempo vai passando, o Felipe Luiz vai ficando mais pronto e mais preparado para tomar as decisões. Porque isso é muito claro, né, Birner? Que não terá o Arrascaeta sempre à disposição, isso está muito claro para o Felipe Luiz. Eu acho que não... Se ele... Eu duvido que tiver a ideia de manter um time titular, é porque ele está subaproveitando o elenco. Você pega, por exemplo, hoje com o Gerson joga pelo lado, o Gerson vai construir por dentro, mas você tem a volta do Wesley. E aí você tem o jogador agudo que está em grande fase, né? De novo. Fazendo bastante o lado de campo, que o Gerson não faz a linha de fundo. O Gerson vem criando por dentro. Aí ele traz o Gerson para segundo. Você tem reservas que são atacantes de fato, diferentes do Wesley, mas que vão para a linha de fundo. Daqui a pouco tem o Pedro. Pode achar que em algum momento, como você pode jogar com um atacante de lado de campo, seja alguma coisa mais inteligente do que... Porque você tem um centroavante ali que pode também sair da área, mas para a bola chegar mais pela linha de fundo de frente para o Pedro. Você pode, em outros jogos, jogar com Pedro e Juninho. Jogar num 4-4-2, porque o Juninho sai muito da área, o Pedro se movimenta. Enriquecer as questões coletivas e torná-las eficazes, usando todo o potencial do elenco, é a missão do técnico. A missão do técnico não é arranjar um time titular. Quem tem que arranjar um time titular é técnico que tem elenco super limitado. Então, eu só dei algumas ideias aqui que são muito óbvias, mas óbvias comigo falando no ar-condicionado, muito possíveis na teoria, mas quem implementa isso o treinador. E é muito claro, né, Vitor, que assim, se eu jogar sem o Arrascaeta e sem o Gerson, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade. Por mais que tenha um elenco espetacular, assim, são dois jogadores, é um jogador espetacular e é um outro que pode fazer a função dele sem cair tanto. São os construtores. No meio de semana, a gente viu isso. E são jogadores que têm uma outro afinidade com a bola diferente. No meio de semana, a gente viu o Luiz Araújo, que já jogou assim outras vezes. Já jogou assim com o Tite, que já jogou assim na Major League Soccer, pelos dois lados ou por dentro. Mas é diferente da dinâmica, na forma que recebe a bola. Ele recebe a bola pensando em partir. O Arrascaeta e o Gerson recebem a bola e já imaginando o que vai acontecer. Já imaginando a próxima jogada. A gente está falando de armadores, daqueles jogadores diferentes por dentro. E foi o que aconteceu no meio de semana, não tinha nenhum dos dois. Hoje, você pode se dar ao luxo de, sim, guardar o Arrascaeta em um jogo ou outro. Contanto que tenha um jogador como o Gerson, por exemplo, que hoje até foi recuado, para jogar adiantado. Porque ele faz. Ele consegue fazer as funções. O padrão pode ser isso que eu estava falando. Bom, beleza, eu não vou ter o Arrascaeta, o Gerson vai jogar, entendeu? E joga. Criar esses padrões que certamente o Felipe vai acabar criando. Como ele não teve contra o Deportivo Táchira, é claro que é uma equipe que sofre um pouco mais. Por isso que eu penso assim, ele vai ou não vai utilizar, vai ter os seus titulares? Ou colocamos o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores que estarão nos principais jogos, e aí sim podemos colocar como jogadores titulares e os outros ele consegue mesclar de várias formas. Você fala de cadeira cativa. Se for pensar em três que se estiverem em forma jogam sempre, são Gerson, Arrascaeta e Pulgar. Sim. Até pelas opções de banco, o Arrascaeta, como a Rafa falou, é um construtor, mas que tem o drible, o arranque, o Gerson é um construtor mais inteligente, um cara que vai pensar mais o jogo, articular, ocupar melhor os espaços do campo. E o Pulgar é disparado o melhor marcador que o time tem no meio campo, além de ter um bom passe.
Quando você tira, como você falou, no jogo do meio de semana, o Gerson e a Arrascaeta, o Felipe usou 4 jogadores avançados, só que ninguém sabia jogar entre as linhas. E aí faltava a profundidade. Para esses caras, ter a opção de drible. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando a Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo, porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas. Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque ele não tem tempo para treinar. Sim. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa a mais sempre. Eu não sei como é que ele vai fazer o que eu digo que pode ser feito a mais, jogando quarta, domingo e o Mundial, que outras equipes vão ter de período para se acertarem. E assim... Não sei se é viável fazer isso. Passou muito tempo viajando também, teve um treinamento antes da partida de hoje. E o futebol brasileiro, ou o campeonato brasileiro, eu não sei de onde a gente tirou que os jogos são fáceis. Os jogos são difíceis. E desse ano... Os primeiros 5 minutos poderia estar 2-0, mas não estava. E esse ano talvez seja um dos mais equilibrados da história. E tinha tomado um gol antes. Os jogos são difíceis. Não, claro, porque você vai pensando, os principais adversários, os adversários que sobem, os adversários ali que estão lutando, o que sempre vão lutar contra o rebaixamento, são os considerados mais fáceis. Mas é claro que é muito difícil jogar contra o Vitória no Barradão. Porque, assim, vai ser difícil. Mas é mais difícil jogar contra o Vitória no Barradão ou contra o Palmeiras no Allianz Parque? Na teoria, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas Flamengo... acho que... Vai, fala. Não, assim, o Flamengo convive com uma cobrança, e é uma cobrança que acho que vem mais de um lado mais passional, né, do que a já passional torcida rubro-negra, e talvez de uma parte também da imprensa, com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular, a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Tem tido cada vez mais adversários capazes de ganhar o Flamengo, embora o Flamengo melhore. Então, assim, o jogo de hoje não era um jogo fácil. Como o jogo do Palmeiras não foi um jogo fácil, e as duas equipes conseguiram vencer. É o seguinte, a gente já vai chamar o repórter William Tales, direto do Barradão, porque o Flamengo ganhou fora de casa e esse monstro sagrado fica no Barradão, o William, fica Casquinha de Siri, fica na praia, fica no campo do Bahia, que eu não sei como é que chama, o que vendeu lá, é a Fonte Nova. E Fonte Nova é o senhor, seu William. Perdeu o Vitória aí no Barradão? Perdeu, Neto. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Sempre um prazer participar por aqui. 2-1 para o Flamengo aqui no Barradão. Um jogo em que o Flamengo foi muito dominante durante os 90 minutos. O Vitória teve poucas escapadas, mas lutou bastante, né? Tentou muito manter esse resultado positivo. O Flamengo saiu na frente num lance muito bonito do Arrascaeta, né? Ele aproveita um vacilo do Janderson, dribla 2 e dá um chute de biquinho ali, a lá Ronaldo consegue fazer o primeiro gol da partida. O Vitória conseguiu chegar ao empate com o Wellington Rato em São Paulo, batendo ali de fora. Um chute bonito, contou com desvio, matou o Rossi, 1-1 no placar. O Vitória até ganhou um pouco mais de moral com esse empate, mas não foi o suficiente, porque logo depois o Bruno Henrique fez o segundo para o Flamengo, né? O Michael deu um ótimo passe para o Luiz Araújo, que fez o cruzamento para o Bruno Henrique marcar o segundo e último gol da partida. 2-1 para o Flamengo aqui no Barradão, resultado que mantém o Vitória na lanterna do campeonato e que coloca o Flamengo aí nesse pelotão de líderes, todo mundo empatado com 4 pontos, Neto. Vamos lá, William, fica com a gente, você tá direto aí, o apito final arrebentando todo domingo às 9 horas da noite. Qual a ideia, meu querido Quesada, em relação ao Flamengo? Que pra mim o grande candidato ao título é o Internacional, que meteu 3-0 na equipe do Cruzeiro, e pra mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Eu acho que o Flamengo também é, mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil, e aí eu não sei se é o 100º primeiro gol do Bruno Henrique. Por sinal, não é chamado para a seleção. Quem é chamado? João Fonseca. Matheus Cunha. Os caras que eu nem sei quem são. Nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando
Ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito, muito. Acho que merecia uma chance na seleção. Estaria à frente de alguns que já foram convocados. Mas nem ir para a seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Isso é um absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, falando uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Não tem Mas ideia. a questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, que sabe. Acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então agora, voltando pro futebol. Que a Terra é redonda e não é plana, eu aí também é mentira, que ela né? seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. É. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo com o Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Ó, faz. Que você... Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tava tendo um negócio do Luciano, do Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado. Os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado. Mas eles dão audiência. Eles dormindo, eles dão mais audiência que tudo nós juntos. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Mion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate. Eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal, daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo. Assisti vários jogos. O Corinthians é candidato ao título brasileiro. Se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco, o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando. Nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional, nesse momento, dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho. Apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo com um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo. E na sequência, o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. E aí, hoje, o Felipe Luiz, que eu acho o melhor técnico do Brasil... Daqui a pouco, a gente tem os lances de Palmeiras e Sport, direto da Ilha do Retiro, pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pra mim, para que nós possamos ver pra vocês. Tá legal? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Marília, perdão. Você vai terminar. Eu acho que o Felipe Luiz é o melhor técnico brasileiro em atividade no momento. Mas acho que hoje, no segundo tempo, ele fez mudanças estranhas. O Flamengo piorou depois das mudanças, ficou de novo com 4 atacantes, com mais dificuldade de fazer. E o Bruno Henrique, de uma forma, Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, deu a vitória ao Flamengo. Importante, porque na estreia havia empatado em casa com o Internacional. É o grande favorito? É, Neto. A todas as competições que ele disputar, a Vera. Mas a gente já sabe que no Brasil, com o calendário que tem, ninguém consegue levar as 3 competições. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, então precisa ver qual vai ser a prioridade do Felipe Luiz. É Brasileiro, Libertadores e depois Copa do Brasil? Aí sobra a Copa do Brasil para alguém. Vamos lá, Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Flamengo ganha de 2-1 com o gol do Wellington Rato pro Vitória. Você vai falar aquilo que você quiser. Grande Godoy, maravilhoso Godoy. E o Godoy vai dizer para vocês se foi pênalti ou não em cima do Rafael Veiga no jogo de Palmeiras contra o Sport. E daqui a pouco, olha que as nuvens, olha que o céu, olha que a lua, olha que tiver tudo bonitinho, olha que os poderes de Grayskull puder, a gente vai colocar Palmeiras e Sport. Vamos lá. Aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do Flamengo? Craque Neto,
O Flamengo é um forte candidato ao título, é um forte candidato em todas as competições que ele participar, de conquistar o título, porque ele tem uma verdadeira seleção na mão, né? Veja só quantos jogadores de seleção que tem no time titular, sem contar aqueles que estão na reserva, seja a seleção brasileira quanto seleção dos outros países aqui da América. Agora, quanto à qualidade do técnico Felipe Luiz, saber comandar esse grupo de estrelas não é fácil, não, é muito difícil. Porém, para fazer os jogadores renderem é mais fácil do que o produto total, a qualidade total do que o técnico do Fortaleza tem na mão. Então, em termos de qualidade disponível, de investimento disponível, o técnico Vojvoda do Fortaleza tem um rendimento melhor do que o Felipe Luiz, no meu entender. Portanto, o Flamengo é candidato aos títulos que ele disputar, mas a gente tem que valorizar muito o que o Vojvoda faz com o Fortaleza. Não tenho dúvida disso. E o Abel Ferreira no Palmeiras também, ainda mais com os pênaltis que tem. Eu quero ver qual vai ser a fala dele na coletiva. Próximo jogo do Vitória, próximo jogo do Flamengo. Qual é a visão que você tem aí, filho? Pois é, um momento complicado, Neto, porque vem de 8 partidas com apenas uma vitória. É a pior marca da era Carpini. O técnico Thiago Carpini vem sendo cada vez mais cobrado, né, no comando do Leão. No jogo de hoje fez algumas mudanças na escalação, força máxima, mas atendendo alguns pedidos do torcedor, como Claudinho na lateral direita, no ataque também a entrada do Eric, que veio por empréstimo do São Paulo. Então o time teve algumas modificações para encontrar um fato novo, né, em busca de um resultado melhor contra o Flamengo. Em termos de desempenho, o time não propôs muito, mas lutou bastante, né? A torcida vibrou durante todo o jogo apoiando o time porque percebeu a raça da equipe dentro de campo. Mas o fato é que não veio nenhum ponto nesta noite. Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Agora volta a atenção para a Copa Sul-Americana, porque já tem compromisso no meio da semana contra o Defensa e Justiça fora de casa. É uma sequência dura pela frente. Defensa e Justiça, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. 4 jogos muito difíceis aí e que o técnico Thiago Carpini e a equipe precisam reagir o quanto antes para que a situação não fique ainda mais complicada, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana, em que o Vitória estreou com empate em casa contra a Universidade Católica do Equador, Neto. Vamos lá, então. É isso aí, nação rubro-negra. Mais uma vitória, né, para conta do Mengão e tá voando, né? Já está voando na Libertadores e agora também no Brasileirão. Como vocês viram aí, né? O craque Neto e sua turma rasgou elogios ao Mengão e a Felipe Luiz. E falando do golaço de Arrascaeta, um gol de gênio. Isso mesmo. Se você curtiu o vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like maroto, ativa o sininho, compartilha o nosso vídeo para os seus amigos e, claro, comenta muito, galera. Lembrando de deixar o inscrito para a ESPN Brasil e também para o apito final da Band com o craque Neto. Agora sim, até o próximo vídeo.